Olá, crianças, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar agora então a correção do caderno 5, das páginas 53 até a 65, que foram divididas no cronograma da semana passada para vocês estarem fazendo. Vamos lá então? Bom, então aqui na página 53, nós temos a atividade 3, que fala sobre as fases da vida, né? Então, nós vimos que a vida tem a fase da infância, da adolescência, a fase adulta e a velhice. É bacana que aqui vem mostrando pra gente, na versão da Turma da Mônica, né? Ficou bem bacana essa ilustração. Bom, vamos lá então. Então, agora aqui fala assim: você consegue identificar todas elas? Escreva abaixo que fase da vida as imagens representam. Então, na imagem 1, representa a infância, né? A imagem 2 representa a adolescência, a imagem 3 a fase adulta e a imagem 4 representa a velhice. Depois nós vamos aí, né? Tem a continuação desse texto, que especifica um pouco melhor para a gente, né, o que é cada fase. Então, fala aqui que a infância vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. A adolescência costuma ir dos 12 anos até os 20 anos de idade. A fase adulta considera-se que vai dos 21 anos, né, até os 74 anos. Bom, aqui na velhice, né, que fala também que nós chamamos, né, a velhice de terceira idade, né, ou a melhor idade, fala que houve uma mudança, né? Por quê? Porque há um tempo atrás, essa fase tinha início aos 60 anos. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós podemos considerar que a velhice tem início a partir dos 75 anos. Isso acontece porque muitas pessoas que possuem 60, 65 anos ainda estão no mercado de trabalho e apresentam expectativa de vida maior que anos atrás. Então, nós percebemos que realmente, né, gente, hoje em dia nós temos idosos muito ativos, né? Antigamente era diferente o idoso, né? Hoje os idosos são muito ativos, eles fazem exercícios físicos, né? Tem uma alimentação mais saudável, né? Alguns, né? Nem todos, infelizmente. Mas então nós podemos perceber que tem idosos de 60 e poucos anos que a gente olha para eles e pensa, nossa, parece que tem uns 40 e pouco, né? São idosos muito bem conservados, né? Por quê? Porque hoje tem-se esse conhecimento, né, sobre a importância de se cuidar. Por isso que nós falamos, né? Olha, aproveita enquanto você tá jovem, né? A gente escuta muito isso, né? As pessoas falam, olha, não abusa agora que você é jovem, porque depois na velhice vai chegar a sua conta. E realmente é verdade, né? O que acontece? Se você tem uma vida saudável enquanto você é jovem, isso vai refletir lá na frente. Quando você tiver idoso, você vai ser um idoso com uma saúde muito melhor do que um jovem que abusou durante a sua adolescência, né? Durante sua vida adulta. Então, por isso que a gente fala, alimente-se bem, né? Faça exercícios, beba bastante água. Isso tudo vai refletir lá na frente, né? Por isso que tem crianças, né, que comem muitas coisas que não são bacanas, muitas guloseimas, né? E pensa assim, ah, mas eu não tô sentindo nada, não tem nada comigo, estou super bem de saúde. Está agora, né? Agora está bem ainda. Mas isso a longo prazo vai dar problema. Então é muito importante manter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos desde quando é criança, tá bom? Até a velhice. Por quê? Porque chegando lá vai estar bem melhor. Bom, vamos lá então. 1.
Em que fase da vida você se encontra? Dê 2 exemplos que comprovem sua resposta. Bom, crianças, então, né, vocês se encontram ainda na infância, né? Estão quase lá na adolescência, mas ainda estão na infância. Ó, o exemplo que eu dei aqui é porque a infância vai até os 11 anos de idade e é a fase das brincadeiras, né? Você não precisa ter colocado igualzinho que eu pus aqui, tá bom? Pode ter colocado a sua resposta, mas que ela esteja de acordo com o que você leu no texto, tá? Vamos lá, então. Aí na página 56 tinha que completar esse quadro, né? Então aqui a gente completou que a adolescência vai dos 12 aos 20 anos e a fase adulta de 21 a 74, né? Porque a velhice vai chegar aqui só a partir dos 75 anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né? Bom, 3. Marque a alternativa incorreta. Crianças, é incorreta, tá? A gente tem que prestar muita atenção nisso, porque às vezes tem umas pegadinhas, né? Você lê correndo assim, olha, e pensa que é para marcar a correta, né? Mas aqui fala incorreta, né? Então presta atenção. Então aqui qual que é a incorreta? É a B. Não é necessário cuidar das crianças porque elas sabem se cuidar sozinhas. Isso não é verdade, né? Mesmo as crianças que têm 9, 10, 11 anos, né? Fazem muita coisa sozinhas já, né? Vocês têm muita autonomia para fazer muita coisa sozinhas. Mas todas as crianças precisam de um adulto para cuidar delas. Até mesmo os adolescentes precisam, né? Então, está completamente incorreta essa resposta aqui. 4. Marque V se for verdadeiro ou F se for falso. Então, vamos lá. Ficou assim, ó. F. A infância é o período que vai do nascimento até os 18 anos de idade. Muito falso, né? Porque a infância vai até os 11 anos. V. Na adolescência, o corpo começa a fabricar uma maior quantidade de hormônios. Verdade. V. É na fase adulta que começamos a trabalhar, a traçar metas e objetivos. Verdade. F. Na velhice, as pessoas não têm experiência de vida e nada a nos ensinar. Muito falso, né, crianças? Porque os idosos têm uma grande sabedoria, né? Eles já passaram por muita coisa, eles têm muita experiência de vida. Então, nós devemos ouvir os idosos, ter respeito por eles, né? Embora muitas vezes você pode pensar assim: ah, mas meu avô, minha avó não sabe nada de internet, não sabe mexer com as tecnologias de hoje em dia. Tá, tudo bem. Talvez esse conhecimento seja um pouco limitado para os idosos, mas eles têm um conhecimento de vida que nós não temos, né? Certos conhecimentos nós adquirimos somente com a sabedoria dos anos, não é verdade? Então, nós temos que respeitar muito os idosos e prestar muita atenção no que eles têm a nos dizer, porque eles têm muita sabedoria, tá bom? Então, é muito falsa essa alternativa. 5. O senhor Machado é um resolvedor de problemas, senhor das suas decisões. Apesar dos seus cabelos brancos, está sempre disposto a ajudar toda a vizinhança. Dona Dolores é uma contadora de histórias maravilhosa. Com sua pele enrugadinha pelos anos vividos, divertida e acolhedora, sempre recebe as crianças em sua casa, com bolinhos deliciosos e sucos refrescantes. Crianças, então nós podemos ver aqui, né, que pergunta em qual fase da vida os personagens se encontram. Na velhice, né? Dá aqui pra gente umas dicas, né? Fala que tem cabelos brancos, que a pele tá enrugadinha, que os anos vividos, né? Então já foram muitos anos, né? Então é a velhice. Então aqui na página 57, pede também para você fazer uma ilustração, né, um desenho da Dona Dolores contando uma história para as crianças da sua sala de aula. 6. Complete as frases abaixo. Então ficou assim: A. Ficou infância. Opa, desculpa, só um minutinho.
Então, A ficou infância, B ficou adolescência, C fase adulta e D velhice, certo? Atividade 4. Crianças, então aqui na atividade 4 fala um pouco sobre o que são vacinas, medicamentos e remédios e como eles funcionam, né? Na semana passada eu passei para vocês também um vídeo super bacana que fala sobre vacinas, né? Então já deu para a gente ter uma ampliação a mais desse conhecimento, né? Então nós vimos que as vacinas são produtos capazes de estimular a defesa do nosso organismo e garantir a imunização contra algumas doenças, né? Depois tem aqui nessa ilustração desse gibi da Turma da Mônica, tem um link para vocês acessarem, né? Eu mandei para vocês esse gibi em PDF, né, para vocês fazerem a leitura e vocês fizeram. Bom, daí na página 59 fala assim, na questão 1. Marque com X todas as alternativas corretas. Então, as corretas ficou A. Vacina estimulam nosso sistema imunológico e garantem imunização contra as doenças. C. O SUS disponibiliza gratuitamente uma série de vacinas que garantem a imunização de crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. Crianças, olha só, essa C é muito interessante a gente falar sobre ela, porque tem pessoas que acham que só as crianças que tomam vacina, mas não são só as crianças, tá? Os adolescentes têm que tomar vacina, os adultos, os idosos, as gestantes, né, que são as grávidas. Por quê? Naquele vídeo da semana passada, vocês viram, né, que, por exemplo, a vacina antitétano é uma vacina que ela tem validade de 10 em 10 anos, então você tem que tomar ela depois de 10 anos de novo, né? Então, é interessante que os adultos também estejam de acordo, né, com o calendário de vacinação. Então, é interessante, se não sabe, fazer uma pesquisa para ver se tá certa as vacinas, se não venceu nenhuma, né, se tá tudo ok, tá bom? E C. O cartão de vacinação é um documento importante que tem todo o registro de vacinação. Verdade. Bom, então as respostas corretas ficaram aí A, C e D, tá bom? 2. Explique com suas palavras a importância da vacinação. Crianças, essa resposta é pessoal, você vai colocar com as suas palavras, né? Mas eu acredito que vocês devam ter colocado que a vacinação é muito importante para garantir a imunização contra várias doenças, né? É interessante se nós formos pegar, né, a história da humanidade. Na história da humanidade tiveram várias epidemias, né, que assolaram a humanidade, né? Morreram milhões de pessoas com algumas epidemias. Por exemplo, a varíola matou muita gente. A febre amarela matou muita gente também. O sarampo matava muitas crianças até 1963. Hoje a gente não ouve falar de criança que morreu por sarampo, né? Até pode ter um caso ou outro isolado, né? Mas a vacinação praticamente erradicou essas doenças, né? Então, é muito importante a vacinação, né? Ela previne uma série de doenças, então todas as pessoas têm que tomar, tá bom? 3. O risco da não vacinação são somente individuais ou também coletivos? Gente, os riscos são coletivos. Quando uma pessoa não toma uma vacina, ela não está colocando somente a vida dela em risco, ela está colocando a vida de muitas pessoas. Por quê? Uma epidemia começa exatamente assim, né? Alguém pega uma doença e vai passando para outras, não é? Que é o caso do que nós estamos vivendo com o Covid-19, né?
Porém, no caso da Covid-19, não há ainda uma vacinação, né? Por isso ainda nós não conseguimos combatê-la. Porém, há doenças que já foram erradicadas através da vacinação. Então, os riscos são coletivos, né? Porque podem levar tanto a epidemias quanto a pandemias, né? A epidemia é de uma determinada região e a pandemia tem um caráter mundial, né? Vamos lá. 4. Observe a imagem e depois ordene as sílabas. Então, ficou assim, olha. Aqui mostra, né, o nome de algumas doenças que podem ser prevenidas por vacinas. Então, ficou aqui tétano, sarampo e tuberculose, tá bom? Atividade 5, diferença entre remédio e medicamento. Então, aqui nós vimos, né, uma explicação que fala sobre a diferença que tem um remédio e tem um medicamento, né? Então, nós vimos que o medicamento, ele é o quê? Ele é uma substância que é elaborado numa farmácia, num laboratório, né? Ou numa indústria, né? E devem seguir determinações legais de segurança, eficácia e qualidade. Então, são comprovados cientificamente os medicamentos, enquanto os remédios não, né? Ele é um termo usado para qualquer tipo de cuidado que se tenha com o paciente, né? Com a finalidade de curar ou aliviar os sintomas de uma enfermidade. 1. Complete corretamente o texto abaixo. Então, ficou aqui assim, né? De acordo com a Vigilância Sanitária, Anvisa, os medicamentos são substâncias ou preparações preparadas em farmácias, medicamentos manipulados ou industriais, medicamentos industriais que devem seguir determinações legais de segurança, eficácia e qualidade. Isso quer dizer que os medicamentos são compostos por substâncias que possuem eficácia comprovada cientificamente e que passam por um rigoroso controle técnico, tá? 2. Então, tem uma frase aqui que fala assim: um preparado caseiro com plantas medicinais pode ser um remédio, mas ainda não é um medicamento. Para isso, deve atender uma série de exigências do Ministério da Saúde, visando garantir a segurança dos consumidores. Essa frase é verdadeira ou falsa? Ela é super verdadeira, né, crianças? Pois os medicamentos são substâncias que possuem eficácia comprovada cientificamente e que passam por um rigoroso controle técnico de qualidade, né? Na página 61 ainda, nós temos uma atividade, um texto, né, de geografia, que fala um pouco sobre a região sudeste, né? Então, nós vimos aí, né, que a região sudeste é a segunda menor região do Brasil, sendo maior apenas que a região sul, né? E que os estados que compõem a região sudeste são Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Possui a maior concentração populacional do território brasileiro. E também a região sudeste é responsável, fala aqui, ó, por 56,4% do produto interno bruto, o PIB, né? Gente, o que é o PIB? O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos de uma determinada região. Então, refere-se à atividade econômica de uma determinada região, tá bom? Vamos lá. Então, aqui tem as características dos estados da região sudeste, né? E depois na página 63 tem aí umas questões, né? 1. Quais são as capitais do estado da região sudeste? Então, a capital de São Paulo é a cidade de São Paulo mesmo, né?
A capital de Minas Gerais é Belo Horizonte. A capital do Espírito Santo é Vitória. E a capital do Rio de Janeiro é a cidade do Rio de Janeiro. 2. Qual é o estado do Sudeste que tem o maior número de municípios? Então, crianças, Minas Gerais tem o maior número de municípios, tem 853 municípios, tá bom? Depois vem São Paulo com 645 municípios, o Rio de Janeiro com 92 municípios e o Espírito Santo com 78 municípios, tá? Então, resposta correta, D, Minas Gerais. 3. Qual é o estado da região Sudeste que tem o maior PIB? Então, o maior PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? Que eu falei para vocês, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em uma determinada região. Aqui, o estado que tem o maior PIB é o estado de São Paulo, tá bom? Então, resposta correta, C. 4. Quais são as serras que fazem parte da região Sudeste? Então, nós temos na região Sudeste a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço e a Serra da Canastra, tá? Página 64, observe o mapa abaixo e responda. Então, aqui a gente tem o mapa do Brasil, né? Mas a gente tá vendo aqui somente a parte, né, da região Sudeste, que tem os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Olha só, qual estado da região Sudeste não é banhado pelo Oceano Atlântico? Então, o Oceano Atlântico, ele tá aqui, olha. Então, aqui o Espírito Santo é banhado, Rio de Janeiro é banhado e São Paulo também é. Mas Minas Gerais não é banhado pelo Oceano Atlântico, tá bom? Então, resposta, Minas Gerais. B. Que estado faz limite vizinho com São Paulo ao sul? Pesquise a sigla PR para responder. Então, aqui ao sul, nós temos, né, a sigla PR, que quer dizer Paraná, tá bom? Então, o estado que faz limite, né, com São Paulo ao sul é o Paraná. E agora aqui, B. Escreva no quadro abaixo a que estado pertence cada sigla. Então, olha só. MG, Minas Gerais, SP, São Paulo, RJ, Rio de Janeiro, ES, Espírito Santo. Bom, crianças, então eu vou ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para a professora, tá bom? E nós retornamos na semana que vem com a correção da atividade do Vale do Paraíba. Um abraço para todos.